A Câmara dos Deputados tomou uma decisão histórica na noite desse domingo e decidiu dar continuidade ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff por ampla maioria. 367 votos a 146. Mas a disputa entre a presidente e a oposição continua. Agora o processo segue para o Senado. Assim que chegar ao Senado, a decisão da Câmara é lida no plenário. E uma comissão do impeachment com 21 senadores é formada. Um presidente é eleito e indica o relator. A comissão tem 10 dias úteis para estudar o assunto e elaborar um relatório. Esse parecer é votado na comissão e depois segue para o plenário. A expectativa é que por volta do dia 10 de maio aconteça a primeira votação do impeachment da presidente Dilma no Senado. Se a maioria é simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes na sessão admitir o processo do impeachment, a presidente é afastada temporariamente por um prazo de até 180 dias. E o vice-presidente Michel Temer assume interinamente. Começa, então, a fase do julgamento final, comandada pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Os senadores analisam provas e podem ouvir as partes, acusação e defesa da presidente. Só depois disso acontece a votação decisiva, que exige quórum qualificado, ou seja, 2/3 dos senadores. A presidente só perde definitivamente o mandato se 54 dos 81 senadores votarem a favor do impeachment. Se isso acontecer, Michel Temer assume a presidência até 2018. Dilma Rousseff fica inelegível por 8 anos. Depois do intervalo, mais informações sobre o impeachment e a origem dessa palavra que muita gente tem dificuldade para escrever e para entender. Nos últimos meses, a palavra impeachment apareceu inúmeras vezes na televisão, nas ruas, em todos os lugares. Mas qual é a origem do impeachment e como se escreve essa palavra? Esta é a segunda vez que o Brasil enfrenta um processo como esse. 1992, com Collor. Declaro vago o cargo de presidente da República. 2016, com Dilma. Parecer está aprovado. O impeachment é um ato extremo para tirar do cargo um governante acusado de crime de responsabilidade. Ele foi usado 2 vezes no Brasil nos 31 anos desde o fim do regime militar. Mas a origem do impeachment é muito anterior à existência da democracia e dos presidentes da República. Ela está na Inglaterra medieval. Era um mecanismo pelo qual o parlamento podia afastar do cargo os nobres que tinham proteção do rei e que, por isso, não eram incomodados por ninguém. O que significa, então, a palavra impeachment? Ela significa impedimento. O governante não pode continuar. O difícil é saber escrever essa palavra tão difícil. Impeachment. Impeachment. A palavra que só se fala nas últimas... Ah, eu não sei direito, né? Como é que se escreve impeachment? Hein? Contamos com a ajuda do professor de inglês Bruno Chiesi. Impeachment. Por favor. Na verdade, só aqui que tá errado, né? Então, ao invés do E, a gente coloca o I. Exatamente. Então, vamos ver onde o tal do impeachment já foi usado antes. Os Estados Unidos ganham do Brasil. Foram 3 processos. Os presidentes Andrew Johnson e Bill Clinton conseguiram se manter no cargo. O presidente Richard Nixon, acusado de fazer parte de um escândalo de espionagem política, renunciou antes de o Congresso votar o seu afastamento. No caso de Clinton, é possível entender por que o conceito de crime de responsabilidade de um presidente é tão polêmico. O presidente americano teve um caso extraconjugal com uma estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky, e garantiu em um depoimento que não havia feito sexo com ela. I did not have
sexual relations with that woman. Por isso, foi acusado de perjúrio e podia até ter perdido o cargo. Na América Latina, os presidentes Lugo do Paraguai e Carlos Andrés Pérez da Venezuela foram afastados por impeachment. Se Dilma foi ao impeachment acusada de cometer crimes na gestão das contas do governo, no caso de Collor, a acusação é que o então presidente seria o chefe de uma rede de corrupção comandada por Paulo César Farias, seu amigo e tesoureiro de campanha. Paulo Romano, ex-deputado federal pelo antigo Partido da Frente Liberal, foi quem deu o voto que definiu o impeachment de Collor na Câmara dos Deputados. Aquele momento foi definido depois de muita reflexão. Daí para frente, obviamente, foram discussões, pressões, até que no dia da votação eu estava tranquilo, eu não tinha nenhuma pressão específica. O ex-deputado federal Ibsen Pinheiro era o presidente da Câmara dos Deputados. Olha, um momento marcante foi quando surgiu o voto 336. Esse é um momento muito vivo, muito forte para quem está participando ou para quem está presidindo. Depois, o processo de impeachment foi para o Senado. Collor foi afastado provisoriamente do cargo. Sidney Sanches era presidente do Supremo Tribunal Federal na época e presidiu o Senado durante o processo. O senhor sofreu algum tipo de pressão, ministro? Não. Não? Por incrível que pareça, não. A única coisa que aconteceu foi que o presidente Collor, quando viu que estava marcada a audiência de julgamento, segundo eu recebi informação, teria telefonado para mim, no Supremo, para conversar comigo por telefone. E eu disse ao diretor-geral do Supremo que respondesse que, se ele quisesse falar comigo, que falasse por advogado no Senado. Eu sabia que, no fundo, o que ele queria era o adiamento. O julgamento não foi adiado. 3 meses depois de a Câmara ter aberto o processo, Collor renunciou, mas não escapou da cassação. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o impeachment deveria continuar mesmo com a renúncia. No fim, o Senado confirmou o impedimento do presidente. O processo prosseguiu. Então, mesmo com a renúncia, ele acabou ficando inelegível por um período de 8 anos. Impeachment é um julgamento político. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal absolveu Collor dos crimes pelos quais ele foi acusado. Mas se existem semelhanças, existem também diferenças entre os processos de impeachment de Collor e Dilma. No Collor, a questão primeira é que tinha uma unanimidade popular incontestável, não é? Hoje nós temos, no caso da presidente Dilma, ainda alguns segmentos absolutamente contrários ao pedido de abertura e à sequência do pedido de abertura.